E aí, galera? Eu já faz uns dias que eu quero fazer um vídeo conversando com vocês sobre as vantagens de utilizar Linux como desenvolvimento. Tipo, utilizar o sistema operacional Linux para desenvolver. E eu queria montar esse vídeo com uma certa estrutura, mas eu não consigo. É difícil para mim me organizar, criar roteiro, ficar lendo e todas essas coisas. Então, como um bom programador preguiçoso e um cara que ainda não está profissionalizando esse canal, essa página, eu vou botar no chat GPT para ele me dar algumas dicas do que abordar para a gente falar sobre vantagens de utilizar um Linux, tá? E aí eu pedi aqui, porra, ele me trouxe, tipo assim, quase uma epifania, que ele me trouxe um livro de vantagens para utilizar Linux no ambiente de trabalho. Aí ele me falou aqui, desempenho e estabilidade. Eu vou dar a minha versão, tá? Eu vou falar a minha experiência com desempenho e estabilidade. É a mesma bosta que um Windows. Por incrível que pareça, eu deveria estar defendendo o Linux aqui, mas eu lembro que alguns anos atrás eu utilizava máquina com Linux. Eu utilizei o Ubuntu, eu usei o Elementary OS, eu usei o Kurumin. E aí eu lembro que todas essas máquinas eu tive problema de performance. Eu tinha que estar toda hora fechando software, abrindo de novo. E mesma bosta acontecia com o Windows. Então, assim, eu acho que desempenho e estabilidade não é uma coisa que vai fazer um grande diferencial. Aí o chat GPT me falou aqui em segurança também. E aí acho que nisso é um ponto que eu concordo com o chat GPT. Uma das vantagens de utilizar Linux é a parte de segurança. Se a gente for pegar e analisar, a maioria do mundo, assim, das pessoas utiliza o Windows. Então, o que a galera maliciosa vai fazer? Vão criar técnicas de invasão para o Windows. Eles não vão gastar tanta energia para um sistema que tem menos gente utilizando. Então, eu acho que o Linux ele acaba se destacando nessa parte de segurança mesmo. Custo zero, bagulho é open source, a gente não paga para utilizar, não tem que ter licença, não tem que estar fazendo nada, é só entrar no site ali da distribuição, escolher qual versão que quer utilizar, baixar, fazer download, gravar num pendrive e ser feliz, sabe? Então, essa de não ter custo eu acho que é a principal vantagem. Aí agora aqui a parte de desenvolvimento. Ele falou assim, a vantagem do Linux para o ambiente de desenvolvimento. Ambiente nativo para desenvolvimento, Git, Docker, Kubernetes, SSH. Realmente, o Linux ele traz uma facilidade de instalar ferramentas, principalmente as ferramentas de desenvolvimento. E eu acho que, além da vantagem de essa facilidade de instalar as ferramentas, ele traz uma outra vantagem que para mim acho que é a principal, é que o ambiente de desktop que a gente trabalha para desenvolver, ele está mais próximo do ambiente de produção. A maioria dos servidores utiliza Linux. Eu não sei dizer em números a quantidade de data centers que utilizam Linux, mas é gigantesca, com certeza ganha da Microsoft, da Apple. Então, assim, para mim, a maior vantagem de instalar um Ubuntu na máquina de trabalho é que vai estar mais próximo de um servidor. Por exemplo, vamos lá, instalei aqui o Ubuntu Desktop na minha máquina, comecei o projeto, trabalho, estou desenvolvendo. Preciso agora subir o projeto para produção. O que eu vou usar? Eu posso usar o Ubuntu Server. Então, eu já vou ter conhecimento na estrutura de pastas, na parte de serviços que tem dentro do meu desktop. Eu já vou conhecer como é que roda o Apache, tá rodando um Node, tá rodando, sei lá, um Ruby, alguma outra coisa. Então, eu acho que essa é a principal vantagem. Trabalhar com um ambiente que está mais próximo ao de produção. Eu nem estou entrando na parte de containers, porque daí é uma outra abordagem. Mas acho que essa para mim é a principal vantagem. E eu vou contar assim como é que eu comecei com Linux. Foi em 2007, 2008, Clube do Hardware. Eu fui lá, baixei o Kurumin, instalei numa máquina e não consegui utilizar. Não consegui, tive muita dificuldade.
as coisinhas básicas funcionavam, tipo, abrir documento, navegar na internet, escutar música, funcionava ok, só não tinha jogos. Na época, imagina eu ali com 17 anos, eu queria jogar, eu não queria saber de um sistema que eu não conseguisse jogos. Então eu voltei para o Windows XP. Fiquei utilizando o Windows XP, que era o sistema que eu tinha licença na época. Se eu não me engano, nessa época tinha o Windows Vista. Acho que é o Windows Vista, que era aquele pesadão que não funcionava direito. E aí eu fiquei com o Windows XP. O Windows 7 acho que ele veio depois, 2010, 2011, eu não me recordo agora. Mas o Windows 7 também foi um que foi revolucionário, o melhor de todos. O XP e o 7. E aí o que aconteceu? Eu entrei no exército e acabei caindo na parte de redes lá dentro. Parte de manutenção de computadores, infraestrutura. E aí lá tudo era Linux. Não, os desktop lá era Windows e sem licença, mas daí o exército que lute. Na época lá os caras instalavam Windows sem licença. Mas a parte de infra era Linux. Então eu meio que me obriguei a começar a trabalhar com Linux. Eu cheguei em casa, instalei um Kurumin. Eu tinha um CDzinho do Kurumin que mandaram. Eu não me lembro quem mandou, mas eu acho que eu entrei no clube do hardware, alguém botou lá o link e era a própria Kurumin que mandava o CD. Aí eu ganhei o CD, instalei o Linux em casa e, cara, me obriguei a trabalhar com Linux. Eu me forcei a mexer com aquela ferramenta, a entender as partições, diretórios, a estrutura de serviços, como é que funcionava para rodar. Então, isso acabou me ajudando depois, porque eu acabei meio que ficando um pouco mais próximo ao ambiente de produção. Aí depois do Kurumin eu conheci o Ubuntu, comecei a utilizar o Ubuntu e aí só alegria, tipo, ferramenta excelente. E aí eu acho que compensa muito utilizar Linux por causa disso. Deixa eu ver o que mais que o ChatGPT me disse aqui. Ele tá dizendo aqui customização total, mas eu acho que não é uma vantagem. Tipo, a gente pode colocar o sistema, a interface gráfica da maneira que a gente quer, escolher qual versão quer utilizar, e existem várias. Então, assim, eu não sei se chega a ser uma vantagem. Eu acho que o Windows também dá para fazer várias customizações, mas não sei, pra mim não é vantagem. Eu lembro que eu customizava o meu ali, colocava algumas frescurinhas assim, mas nada demais assim. Só que a galera ela vai precisar, tipo, o pessoal que tá no Windows e quer migrar para Linux vai ter que se forçar, é outro ambiente e é só vantagens, só vantagens. É aquilo que não nos mata, nos fortalece, porque às vezes instalar um sistema dentro de um Ubuntu Hoje tá mais fácil. Mas tinha uma época que era um inferno, cara. No Mint, ali na maquininha do Hulk, cara, eu instalei o Mint ali, não sei qual versão do Mint, e fui instalar um Docker e, senhor, eu não consegui instalar o Docker direito naquela máquina. Aí eu pedi ajuda do ChatGPT, ele me trouxe um monte de script, um monte de link, instalei de maneira manual, a instalação ali ficou uma bosta. Aí o que acontece? Eu tenho um Ubuntu Server aqui comigo, que é onde roda o Olama. Foi barbadinho instalar o Olama nele. Eu tenho um Debian aqui que eu utilizo para rodar os containers. Foi tipo assim, foi rodar um comando apt install docker sei lá o que e ele já instalou todo o ambiente Docker para mim dentro do Debian. Então assim, tem várias distribuições Linux para utilizar e tem umas que tem muitas vantagens e outras não. A Ubuntu, para mim, para quem está iniciando, para mim acho que é a melhor distribuição na parte de instalar pacotes e carregar qualquer coisinha nele. Já tem uma comunidade gigantesca e essa comunidade se ajuda muito, então vale a pena. Então, era isso aí que eu queria falar sobre sistemas operacionais. No próximo vídeo eu falo talvez sobre utilizar Mac, se tem vantagem ou se não tem vantagem. E aí, para mim, eu acho que o Mac ele é um equipamento muito bom, o sistema é muito bom, mas o custo dele é muito alto. Então eu vou deixar para falar sobre isso no próximo vídeo.
Falou, galera, até o próximo.